Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Fora da Casa, o podcast da Caixa Residencial. Eu me chamo Carla Margarete e é um prazer estar com vocês nesse espaço onde nós trazemos convidados super especiais para debater assuntos diversos e trocar ideias sobre temas do mercado segurador e referentes à proteção do maior sonho dos brasileiros, o seu lar, a nossa casa própria. Hoje a nossa casa recebe um convidado que tem o nome de batismo Eduardo Feldberg, mais conhecido como Primo Pobre. Ele tem mais de 3 milhões de inscritos no YouTube e lá em meados de 2020 ele postou um vídeo contando, gente, como ele quitou o financiamento imobiliário em tempo recorde. Ele vai contar esse segredo aqui pra gente. Claro que esse vídeo bombou, estourou, ele ganhou muitos seguidores e a partir daí ele começou a dedicar o seu tempo para ensinar sobre educação financeira, com uma abordagem bem-humorada, uma linguagem descomplicada, sempre para ajudar pessoas mais pobres, ou seja, pessoas de baixa renda. Inclusive, se você quiser sair da pobreza, este episódio é para você. Então você já pega papel e caneta, não assiste esse vídeo no 2.0, assiste ele normalzinho, que no final tenha certeza absoluta que você vai ter ferramentas para você prosperar e começar a mudar de vida. Lá em 2022, ele lançou um livro que obviamente também foi um best-seller vendido pela Amazon com o tema Deixe de Ser Pobre. E é com este tema que a gente começa essa entrevista. Tudo beleza? Deixamos de ser pobre. Eita, vamos falar sobre isso aí, vai ser muito bom bater um papo. Que alegria Agradeço pelo aqui. Convite, prazer é meu. Conta pra gente, então, deixar de ser pobre. O seu primeiro vídeo, ele estourou porque você conseguiu quitar esse financiamento de uma forma muito rápida e, em seguida, você realmente decidiu dedicar a sua vida para ajudar pessoas de baixa renda. Então, conta um pouquinho sobre como você conseguiu quitar e o que te motivou a ajudar a grande massa da população brasileira a sair desse nível de baixa renda. Boa, Carla. Você sabe que eu nunca imaginei trabalhar com isso. Mentira. Nunca. A minha formação é como músico. Jura? Né? Não tem nada a ver, né? E eu nunca imaginei que algum dia eu falaria sobre educação financeira. O que aconteceu é que eu tinha um canal no YouTube. Eu sempre gostei muito de ensinar. Amo ensinar. Só como não tenho pedagogia, né? Eu usei o YouTube para ensinar qualquer coisa aleatória que eu aprendesse e que pudesse ajudar alguém. Legal. Aí eu criei um canal que, por volta ali de 2020, devia ter uns 30 inscritos. Perfeito. E nesse canal eu ensinava tudo quanto tipo de coisa. Como arrumar uma máquina de lavar, como trocar uma lâmpada, como trocar o disjuntor do chuveiro. E em 2018, eu financei o meu apartamento. Massa. Que é o apartamento que eu moro até hoje, né? Era a realização de um sonho e vamos falar sobre isso, né? Só que eu financei, como todo brasileiro, 30 anos. Opa! E tem uma característica que eu tenho, que eu vivo tentando incutir, né, na cabeça dos meus seguidores, que é assim, eu odeio ter dívida. Claro. Eu odeio. Quem é que gosta, gente, de ter dívida? O financiamento foi a minha primeira dívida. E eu não era uma pessoa rica. Eu era um assalariado, levava marmita, ia de trem pro trabalho. Só que eu sempre tive muito forte isso em mim, que eu não gosto de dever nada pra ninguém. Perfeito. Só que quando eu financiei, eu vi lá 3 décadas. Caramba, é tempo, hein? Aí eu comecei Você vai estar vivo depois. Exato, Aí eu comecei a pesquisar formas de quitar mais rápido esse financiamento e foi aí que eu não lembro como, né? Foi em 2019, na verdade, né? Que eu aprendi sobre amortização, que é essa forma que a gente tem de quitar mais rápido um financiamento, principalmente imobiliário. Vale para outras coisas também, mas a ideia da amortização é, ao mesmo tempo que eu estou pagando a minha parcela mensal, eu dou um valor a mais todo mês, que pode ser um valor bem menor do que a minha parcela mensal, e assim eu começo a quitar mais rápido as parcelas que ainda estão por vir. Ou seja, paga de trás para frente? Isso. Tem algumas formas de amortização, você diminui o prazo, você diminui o valor da parcela. O que eu queria era me ver livre daquele financiamento logo. Claro. Né? Porque foi uma conquista, eu acho que é uma coisa necessária. Ele fala, não, financiar é ruim. Tá, e como é que o pobre vai comprar uma casa de 300 mil à vista? Opa, não né? tem como. Então, é algo necessário, só que eu quis quitar mais rápido. E aí eu pensei, cara, aqui no meu canal com 30 seguidores, eu já ensinei tanta coisa aleatória, né? Até como lacear um tênis que tá apertado, né? Vou ensinar sobre amortização, porque eu vi que funcionava de uma forma incrível.
Tipo, às vezes eu dava R$ 200 a mais e ele me dava um mês. Uau. Sendo que a minha parcela era 1.200. Ou seja, não era muito dinheiro que você colocava. Não. O problema é, até falando de amortização já, né? As pessoas acham que é tipo assim, quando eu pago a minha parcela, eu diminuo um mês. Para eu diminuir mais um mês, eu tenho que, com a amortização, dar o mesmo valor da minha parcela. E não é assim. Tá. Porque aqui não incide juros, ou incide 1000 vezes menos juros do que na parcela. Quando a gente tem um financiamento, a gente vai pagar a parcela, só que uma boa parte daquele valor é por causa de juros, de taxa, um monte de coisa, né? E quando a gente amortiza, o valor vai quase que integralmente para diminuir o nosso saldo devedor. Então, no meu caso, quando eu pagava 1.200 a parcela, eu diminuía um mês. Quando eu dava mais 200, eu eliminava mais um mês. Com 200, 6 vezes menos que o valor da parcela. Sim. Tinha vez que eu conseguia R$ 1.000, eu eliminava 5 meses de uma vez. Caramba. E aí eu falei, caramba, não é que funciona esse negócio? Aí eu resolvi ensinar, né? Galera, hoje eu peguei meu celular, eu trabalhava, CLT, tinha um monte de fonte de renda, né? Dava aula particular, enfim. Falei, galera, hoje eu vou ensinar você como que tá o seu financiamento de 30 anos bem mais rápido. Achando que ia ter 10 visualizações, 15, 20, no máximo 30, né? Viralizou absurdamente esse vídeo. E quanto tempo você quitou o financiamento? Ó, no total, eu quitei em 1 ano e 8 meses. Caramba! Mas foi assim, Carla, totalmente focado. Pra você ter uma noção, eu vendi meu carro. Eu vendi meu carro, fiquei andando de trem, porque eu peguei o dinheiro do carro, eu vendi câmera que eu tinha, eu vendi violão que eu tinha, sabe, 100% focado em a minha prioridade é quitar esse apartamento. E se a gente for ver, assim, pequenas economias que a gente faz no dia a dia, né? É uma pizza, é um fim de semana, não sei aonde, é uma praia que a gente vai esses 200, 300 reais Sim. aí que pode amortizar esse financiamento, né? E é questão de foco. Tudo é questão de foco e prioridade. Sair da pobreza é uma questão de foco e prioridade. Aí eu falo de uma forma muito simples. Aí, com o passar do tempo, o pessoal começou a me chamar de primo pobre, né? Numa referência ao Primo Rico, que é um outro canal que já era mais antigo e tal. Aí deu super certo. Então, hoje, eu tenho o maior canal de educação financeira voltado para pobres do mundo, né? A gente tá indo para 3 milhões de seguidores aí. E lá eu falo sobre educação financeira, sobre investimento, sobre casa própria. Legal. Que é um pilar no meu discurso. Sim. Tenha sua casa. Pois é. E aí, quando a gente fala assim, tenha sua casa, hoje a gente tem um super debate aí na internet que é comprar ou alugar. O que é melhor? O que você acha? Cara, eu sou 100% a favor de você comprar sua casa própria. E é engraçado, Carla, que o meu canal começou numa época em que a maioria dos influenciadores estavam com esse papo de viver de aluguel. Isso que eu ia te falar, porque investe, CDB, CDI... Sim, E eu cheguei batendo de frente. E eu recebi muita crítica, tipo assim, quem é esse cara, velho? O cara é músico, vem querer falar que tem que comprar casa, não sei o que lá. Só que se você for analisar os maiores livros de educação financeira, todos incentivam você a ter sua própria casa. Os Segredos da Mente Milionária, ele fala, pessoas de mentalidade pobre colecionam boletos e contas para pagar. Pessoas de mentalidade rica colecionam imóveis e propriedades. Se você for ler O Homem Mais Rico da Babilônia, que eu acho que é o meu livro preferido de educação financeira, é incrível esse livro. Isso eu ainda não li. Como é o nome? O Homem Mais Rico da Babilônia. O Homem Mais Rico da... Você acha por R$20 na internet esse livro. É muito bom. E lá ele fala, tenha sua própria casa. Garanta um lugar teu. E eu falo muito sobre casa própria, porque hoje em dia a gente tem o programa Minha Casa Minha Vida. Exatamente. E aí eu mostro com números, né? Como você comprar a sua casa, comprar o seu apartamento, a parcela do financiamento vai ser mais barata do que o aluguel daquele mesmo lugar. Tem muitos fatores, como a questão da paz de espírito, a questão de você ter um lugar para morar com a tua família, a questão de que é mais barato, a questão de que se você é do tipo que muda de lugar o tempo todo, você pode comprar uma casa, alugar ela e com a grana do aluguel você morar onde você quiser, só que você tem uma casa. Sim. Né? Então é muito, muito importante isso. A gente precisa de um espaço para chegar e repousar e ficar em paz, seja sozinho ou em família. Tanto é que, sim, esse é o maior sonho de todos os brasileiros, sim, né? Principalmente de famílias de baixa renda, que é você ter mesmo esse espaço onde a gente consiga ficar em paz. E tem nos seus conteúdos, eu até anotei
essa frase aqui que você fala: pobre que mora de aluguel, mas não tem casa, não é livre, é dependente. E aí a gente falou aqui um pouquinho, Clara, do Minha Casa Minha Vida, e eu queria saber como é que a gente consegue romper essa dependência, né? Como a gente consegue comprar essa casa própria hoje, incluindo o Minha Casa Minha Vida, que é um excelente programa que ajuda a população de baixa renda a conquistar esse sonho. Bom, eu falo muito no meu canal que a maioria das pessoas ainda vive de aluguel por falta de informação, não por falta de dinheiro. Tem muita gente no nosso país que não sabe o que é Minha Casa Minha Vida até hoje. Sim, verdade. Né? Então, para quem está assistindo aí e não sabe, Minha Casa Minha Vida é um programa do governo para famílias que têm uma renda familiar de até 8 mil, nem é tão pouco. Tem muita família que ganha muito menos que isso. Até 8 mil, você entra no Minha Casa Minha Vida. E lá nesse programa, você vai ter um subsídio, que é uma ajuda do governo de até 55 mil no valor da tua casa para te ajudar. Eu acho muito bom esse programa. Né? Você vai ter juros quase 3 vezes menores, tem juros a partir de 4% ao ano. Hoje em dia, quer ver uma coisa que muita gente pensa? Como é que eu vou comprar minha casa se eu tenho que dar 60 mil de entrada? Não, Hoje faz não anos precisa que você mais. não precisa mais dar essa entrada absurda. A maioria das construtoras parcela o valor da entrada. Que legal. Então, eu recebo depoimento o tempo todo de gente que está comprando o imóvel dando R$500 de entrada. É mesmo? Sim, e aí você consegue parcelar. A maioria das construtoras aqui de São Paulo, do Brasil todo, estão fazendo isso, né? Então, tem isso. Você pode parcelar, você pode usar o teu FGTS. E aí, como os juros do programa são muito mais baixos, você vai ter uma parcela que vai ser mensal, que a cada ano, a cada mês, na verdade, né? Ela pode ir diminuindo. Enquanto o valor do aluguel a cada ano aumenta. Sobe. E aumenta muito. Teve ano aqui que foi 20% a média de reajuste de aluguel no Brasil. É verdade. Então é muito caro. Então eu volto a dizer, né? Cara, é questão de ter foco e prioridade. Você quer a sua casa? Então foca nisso. Então vamos correr atrás. Vamos correr atrás. Só que você pontuou uma coisa muito interessante sobre educação financeira, né? Educação financeira, infelizmente, ainda não é para todos. E muitas vezes parece até que é um pouco elitista, né? Que só, entre aspas, os ricos têm acesso. E você, com o seu canal, ele ajuda exatamente a desmistificar para trazer essa verdade que a gente, ainda que a gente tenha uma renda um pouco mais baixa, se organizando e se planejando, a gente consegue, né, quitar as dívidas, comprar um apartamento, comprar um carro. E aí eu queria que você falasse um pouquinho quais são esses mitos, né, sobre esse tema que você acompanha no seu canal. As pessoas são meio descrentes, assim, tipo, isso daqui eu nunca vou conseguir. Primeiro, o que eu considero como ser pobre, tá? Tu tá falando Ótimo. de pobre, o que é pobre? Exato. Né? E riqueza, né? É tudo muito muito relativo, relativo. Dependendo do lugar do Brasil, você ganha 3 mil, você é rei. Se você mora em outro lugar, você tá numa situação difícil. O que é pobre para mim? 3 coisas. Uma pessoa toda endividada, Perfeito. uma pessoa que não tem nenhum dinheiro investido e uma pessoa que trabalha o mês inteiro só para pagar boleto. Se a pessoa ganha 10 mil e tá nesses 3 cenários, para mim é pobre. Pobre, com certeza. Se a pessoa ganha 8, 5, 3, 12, mas tá toda endividada, não tem dinheiro nenhum no banco e trabalha o mês inteiro só para pagar boleto, ela é pobre. Então, um dos maiores mitos tem até aquela música, né, antiga lá, né? Quem é rico cada vez fica mais rico, quem é pobre cada vez fica mais pobre, bom, 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 né? Alguma coisa assim. Cara, isso é um mito. Sim. Por quê? Porque eu conheço um monte de gente que era pobre e hoje está rica fazendo o que é certo. Porque tem gente que enriquece, né, fazendo coisa ilícita. Claro, com certeza. Então a primeira coisa que eu falo é: olhe para quem conseguiu e veja o que ela fez. Sim. Vai ser fácil? Não. Mas é possível? É. Hoje eu tenho uma vida financeira que eu nunca imaginei que eu teria. Mas antes de ter o meu canal, eu já tinha uma vida muito boa. Por quê? Você já Porque eu tinha tinha renda essa noção extra, de eu já sabia usar o meu dinheiro com inteligência. Eu, por exemplo, eu tinha minha casa própria, eu tinha um carro quitado, eu viajava todo ano com a minha esposa, às vezes para o exterior. Olha. Meu salário CLT era 3 mil. A gente não tem educação financeira na vida. Não aprende na escola. Não, Né? Aí a pessoa acha que vai aprender com a vida. Não aprende com a vida, porque senão todo idoso seria rico. com Né? certeza. Então, o que é educação financeira? 3 coisas. Saber ganhar dinheiro. Você tem que saber ganhar dinheiro. Ah, Duda, eu trabalho aqui e ganho um salário mínimo, é isso? Não. Não, tem Porque que ter uma com, renda extra. com o salário mínimo, meu amigo, você é um milagreiro se você consegue sobreviver. Sim. Você tem que ou estudar para procurar outro emprego, ou você tem que fazer rendas extras. Como eu Tipo, falei, vender geladinho. qualquer coisa, fazer modelo de aplicativo, vender doce no trabalho, renda extra pela internet, trabalhar em buffet, qualquer coisa. Tá. Antes de ter meu canal, eu tinha o meu trabalho CLT e eu tinha 6 outras fontes de renda.
Então, como que você conseguia viajar, Duda, para a África do Sul, sendo que você tinha um salário merreca desse? Rendas extra. Eu pegava o meu salário para pagar o meu custo de vida e a minha renda extra eu usava para investir e para curtir. Então, inteligência para saber ganhar. E aí a pessoa chega e fala, né? Eu recebo muito hater, né? Que fala, Duda, mas a vida não é assim, né? Você quer o quê? Né? Não vai chegar alguém, tá aqui R$1.000 para você por meio de graça. Não, vai ter que trabalhar mais. Então, primeiro tripé da educação financeira, saber ganhar dinheiro. Segundo, saber usar o seu dinheiro com inteligência. E tem muita gente que ainda está na pobreza porque não sabe usar o dinheiro com inteligência. Porque a gente usa a lei da compensação, né? A gente trabalha pra caramba, chega de noite e fala, ai, gente, eu tenho que ir no barzinho, eu preciso nesse happy hour, aquela roupa, aquela pizza. E por isso que eu falo, e aí já é possível sair da pobreza, mas não vai ser fácil. Por quê? Porque você vai ter que fazer sacrifícios por um período de tempo. Quanto mais ou menos de tempo? Assim, dá pra prever? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Hoje, a média de dívida dos brasileiros fica entre 3 e 4 mil. Tá. 3 e 4 mil, tá. Se você for num feirão de negociação, se você conseguir renegociar ali, você consegue pagar isso aí à vista com uns 2 mil. Tô falando a média. Tem gente que deve muito mais, tem gente que deve muito menos. 2 mil. Cara, aqui em São Paulo, que é onde a gente tá, se você fizer além do seu trabalho, você ficar das 18 às 23 fazendo motorista de aplicativo, você consegue tirar tranquilamente R$1.000 por mês líquido. E isso é fato, e eu tenho um monte de depoimento de gente no meu canal que comprova isso. Se você fizer isso por 6 meses, R$6.000. Você quita suas dívidas, monta uma reserva de emergência de 3 mil e ainda sobra mais 1.000 para você começar a investir. Em 6 meses, você deixou de ser um endividado, começou a ter dinheiro no banco e não vai mais ter que trabalhar só para pagar boleto e dívida. Por quê? Porque você quitou suas dívidas. Então, percebe que não estou falando, você tem que trabalhar que nem a Jamanta por 12 anos. Não, tem gente que em 6 meses muda o cenário totalmente, trabalhando e fazendo renda extra. E isso é um pouquinho viciante, né? Quando você começa a ver o resultado, aí você quer mais, né? Você não para mais. E é legal, Carla, porque às vezes a pessoa fica sonhando com 1 milhão. Eu quero ter 1 milhão. Como é que eu faço para 1 milhão? Esquece 1 milhão. Eu sonho com isso. Não, todo mundo. Me vi Mas muito aí agora. esquece 1 milhão e foca em juntar R$5.000. Tá. Quando você junta 5 mil, tua vida já muda, porque a tua cabeça já muda. Perfeito. Uma coisa é você não ter nada. Não tem nada mesmo? Vou comprar outro tênis. Vou comprar outra mochila. Vou comprar não sei o que lá. Quando você tem 5 mil, primeiro, você vai descobrir um prazer e uma satisfação que talvez você nunca teve na vida, que é ter dinheiro. A gente nunca tem. Tá sempre no negativo. Verdade. Tá sempre zerado. Verdade. Então, você começa a valorizar mais aquele dinheiro, você começa a não querer gastar com besteira, porque você sabe o esforço que você teve para juntar. E quando você começa a ter dinheiro, não é só sobre ter dinheiro. É sobre você ter saúde mental, você ter equilíbrio, você estar em paz, sabe? Então, é sobre isso. E a terceira coisa da educação financeira, saber ganhar, saber usar e saber multiplicar, que é a questão dos investimentos. Você investir para conseguir multiplicar esse dinheiro mais rápido. Então, é totalmente possível. Acho que a gente não veio nesse mundo para sobreviver. Nada, para viver e merece curtir, né? E curtir e merecer. Agora, a gente fala assim da educação financeira e a gente sabe que isso também tem muita conexão com aquisições, por exemplo, de seguros residenciais. Esse é um tema que eu acho importantíssimo e a gente costuma negligenciar isso porque a gente acha que não é importante. E aí acontece uma catástrofe, acontece alguma coisa, um incêndio, e a gente não tem depois grana para poder consertar a nossa casa, ou até mesmo se mudar para outro lugar. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa proteção do seguro e também como esse produto ele pode contribuir no planejamento do orçamento familiar. Boa. Porque é um valor que ele não é alto. Nada. Mas às vezes ele é aquela cervejinha ali, né? A pizza que a gente gasta. E é um negócio da falta de informação. Tem gente que acha que um seguro residencial é proporcional a um seguro de automóvel. Sim, é muito mais barato. O que eu falo sobre isso, Carla? É muito importante a gente investir, a gente multiplicar o nosso dinheiro para que a gente tenha um patrimônio, a gente conquistar patrimônios como casa, como equipamento, porque a gente tem duas coisas. A gente tem os produtos, né, os bens não duráveis e os bens duráveis. Qual que é um erro comum das pessoas, não só pobre, mas como eu falo sempre para pobre, né, dos pobres? Gastar tudo com bem não durável.
É balada, Sim. é comida, é sushi, é Heineken, é isso e aquilo. E ele nunca foca em conquistar bens duráveis, como uma casa própria, um carro, uma bicicleta, uma câmera, um notebook, coisas que... Seguros de vida, seguros de saúde e por aí vai. Tudo, é. Então, quando a gente começa a montar o nosso patrimônio, a gente tem que proteger esse patrimônio. Maravilha. E aí a gente tem uma palavra, que é uma palavrona, na verdade, né? Chamada vulnerabilidade. Vulnerabilidade é quando você tá, vou falar outra palavra ruim, suscetível, né? Eu não gosto de falar essas palavras, mas quando você tá correndo risco de perder, de uma hora para outra, tudo aquilo que você demorou anos para juntar. Sim, e isso pode realmente acontecer. E Ainda mais acontece no muito. cenário que a gente vive hoje, com Sim. várias catástrofes climáticas e tudo aí que a gente ainda está por viver. Então você pega, por exemplo, uma casa. Você comprou sua casa. Parabéns, que maravilha. 300 mil, 400 mil. Carla, faz 1 mês e meio, mais ou menos, uma moça lá da minha igreja, uma senhora, né? Do nada, ela tinha uma empresa, uma confecção, pegou fogo, destruiu tudo. Tudo, tipo, destruiu o lugar, destruiu os bens que ela tinha, destruiu os tecidos, que era coisa pra caramba. Afetou a infraestrutura do lugar. Totalmente. Aí a gente foi lá pra ajudar, pra tirar os escombros, os negócios, né? Cara, eu fiquei pensando, prejuízo que isso não vai ser. Então imagina você que tá aí na sua casa, só imagina que a tua casa pega fogo. Ai, Duda, bate na madeira. Tá, pode bater, mas tem muita gente que acontece isso todo ano. Sabe o que aconteceu no meu Dilúvio, prédio né? vizinho? Tempestade, enchente, ou até um roubo, ou qualquer outra coisa, né? Então, quando você tem um seguro residencial, você está protegendo o patrimônio que você demora tanto tempo para conquistar e que de uma hora para outra você pode perder. Sim. É uma economia que não faz sentido. E entra naquele negócio da paz. Quando você tem um seguro residencial, primeiro, que você vai ter a cobertura de vários desgraças e desastres. Muitas vezes você pode ter ali uma assistência. Às vezes só assistência. Ai, deu pau aqui, queimou aqui, não sei o que lá. Só aquela assistência grátis já paga, às vezes é o ano inteiro que você está pagando ali do teu seguro, né? Então, você tem vários benefícios, mas um dos maiores é a tranquilidade de saber, cara, se der ruim, eu estou coberto, eu não estou vulnerável, eu não corro esse risco de perder algo tão precioso de uma hora para outra, né? E aí é uma coisa bem da gente, na organização, colocar isso numa planilha. Sim. Ou numa lista, para quem não usa planilha. Seguro, X por mês. E é importante, esse é um outro ponto, né? Organização financeira. A gente tem que saber quanto a gente ganha, quanto a gente gasta e quanto sobra, se sobra. Hoje, 70% dos brasileiros gastam tudo ou mais do que ganham. Que ganha. Aí não tem como. Então a gente tem uma planilha financeira onde vai ter todas as nossas entradas, e é coisa simples, pode ser um Excel, pode ser num caderninho, uma anotação, né? Quanto eu ganho, quanto o meu cônjuge ganha, se eu tenho alguma renda extra. Aí do outro lado, financiamento, condomínio, carro, seguro de vida, seguro residencial. Você vai colocar isso porque é coisa de proteção. E às vezes é o preço de uma refeição no aplicativo, o valor da mensalidade que você vai pagar para ter a sua casa, né, em ordem. Então, não espera dar ruim, sabe? Não espera dar ruim para se arrepender. Ah, mas e se eu tiver e não precisar? Tudo bem, mas e se você acontecer e se você não tiver? A gente tem esse costume, né, de não querer investir nessas coisas, porque a sensação que dá é que o dinheiro está indo embora e a gente não está vendo o resultado. Não vê nada adiante. Mas só na hora que o imprevisto acontece que a gente fala, por quê? Por que eu não paguei? E com certeza o dinheiro investido para poder repor tudo que a gente perdeu vai ser muito mais alto do que o valor da parcela. Não, muito. E lembrando, o valor de um seguro residencial, ele é muito mais baixo do que um seguro de carro. E isso vale tanto para quem está financiando, pode ser que você já tenha ali um seguro, né? Mas tem muita gente que depois que quita o imóvel, não faz seguro. Não faz. Aí é por tua conta e risco, agora não tem mais nada cobrindo a tua casa. Então, depois que você quita e você tem uma casa própria, talvez é ainda mais importante você fazer o seguro. Com o seguro. Sim, porque com agora certeza, é teu. Agora claro. é teu mesmo a casa, o imóvel, né? Sim. Então é fundamental. Eu acho muito legal ter, por essa questão de você não estar, sabe, vulnerável e correndo risco de perder o bem. Normalmente, a casa é o bem mais caro que alguém tem na vida. Com certeza. Né?
e você quer correr o risco de perder tudo isso de uma hora para outra, né? Então, não, de forma nenhuma. vale a pena e faz sentido total. Bastante. A gente pode fazer acionamento de chaveiro, eletricista, encanador, coisas que a gente também não imagina que a gente vai precisar. Se a gente for agendar por fora, por exemplo, a gente pode demorar muito mais tempo e a seguradora rapidinho resolve isso pra gente. 3, 4 acionamentos ali que a gente precise, que a gente nem imagina que vai precisar em casa, como gambiarras elétricas que a gente está acostumado a fazer, já paga o valor todo do seguro. Não, e hoje em dia, né, uma das grandes causas de incêndio é justamente as casas mais antigas que tem uma fiação, sabe, mais de 10, 20 anos, tem uma tendência disso aí dar ruim em alguma hora. Então, o seguro, vamos lá, ele cobre um incêndio, ele pode cobrir desastres naturais, ele pode cobrir roubo, ele pode cobrir ventania. Vou dar um exemplo. Eu trabalhei numa escola que eu sempre fui a favor de ter seguro, mas o pessoal lá achava que não tinha necessidade e tal, porque tinha uma grana boa, enfim. E de repente teve uma ocasião lá que deu uma ventania do caramba e quebrou um monte de vidro de um espaço lá, que era um espaço para as crianças ficarem, né? Cara, tipo assim, o que se gastou para repor, né, para instalar de novo todos aqueles vidros, era tipo assim, o suficiente para 6 anos de seguro residencial lá, no caso era comercial, né, que não quiseram fazer na ocasião. Então tem isso, tem a questão também de que quando você tem um seguro residencial e você precisa de alguma assistência, a seguradora, né, a empresa, ela já tem os profissionais que são credenciados. À disposição. À disposição, de confiança. Não, porque hoje em dia é difícil você achar um profissional bom que não esteja com uma agenda lotada. Sim. Tem a questão também de que, sei lá, faz conta que deu um problema aí de energia, um pico, sei lá, e queimou algum aparelho. Tem alguns tipos de conserto de geladeira e tal, principalmente geladeira e freezer. Cara, queimou aqui a resistência e o chip não sei da quanto, que é tudo elétrico, né? R$1.000. Tipo assim, às vezes o valor que você está pagando no seguro ali, no ano, é mais barato que só o conserto de uma geladeira que deu pau ali. Então, são vários benefícios que acompanham, né, o seguro, que não apenas a pessoa pensa, pegar fogo ou ter uma enchente. Tem muita outra coisa que pode acontecer. Sim, coisas menores e que a gente pode resolver rapidamente acionando a seguradora, né? Sim. Em resumo, a gente tem que parar com essa história de só esperar o desastre acontecer para correr atrás. Para chorar sobre o leite derramado, né? Não tem como, não tem como. Bom, a gente está chegando agora ao final. Foi um papo assim rápido que eu nem vi o tempo passar. Por mim, eu ficava horas aqui, porque, claro, admiro o seu trabalho e aproveitei para aprender bastante. E para a gente poder encerrar, eu queria que você desse algumas dicas assim que você considera primordiais, quero dizer, para a organização das finanças e guardar dinheiro. A gente falou aqui da planilha, né, de ter tudo anotado. É uma dor a gente anotar o que a gente gasta, não é isso? Dói no coração, dói no bolso. Mas assim, como é que a gente pode fazer para ajudar as famílias, para ajudar as pessoas pobres a conseguirem se organizar e também conseguir guardar um pouquinho de dinheiro? Para começar. A primeira e principal coisa que eu vou falar é estude sobre educação financeira. Porque como a gente falou aqui, Carla, a gente não é ensinado sobre isso. Então, na nossa cabeça, matemática se estuda, educação artística se estuda, química se estuda. Mas como na escola não tem educação financeira, a gente acha que isso não é um objeto de estudo, uma matéria, uma disciplina. E é. Esses dias eu estava indo com a minha esposa para um evento que a gente teve no interior. Aí eu reparei que no carro, eu estava dirigindo, ela do lado, ela começou a falar, nossa, você viu aquela minha amiga fulana? Olha o que ela fez isso, parcelou no cartão e ainda fez isso e isso. Eu falei, caramba, que loucura, meu, nossa, mas... Aí eu falei, não, pior foi o outro, que fez isso e ainda fez 2 negócios, é que eu não quero falar nomes aqui, e fez mais um negócio financeiro. Aí eu comecei a pensar comigo mesmo, eu refleti com a minha esposa. Falei, amor, você já reparou que há 3 anos atrás, a gente não veria esses erros. A gente não teria conhecimento para falar, nossa, que besteira que ela fez, nossa, que besteira que eu fiz, nossa, como eu fui ignorante por tanto tempo cometendo esse erro. Quando a gente traz o conteúdo de educação financeira, de mentalidade e tal, a gente começa a perceber os erros que a gente comete e até os erros dos outros, porque a gente está entendendo mais sobre o assunto. Então, estude sobre educação financeira, tenha rendas extra, isso é obrigatório no Brasil, não adianta. Duda, eu ganho um salário mínimo, como é que eu vou mudar de vida? Saindo desse emprego e procurando um melhor. Ou melhor, procurando um melhor e quando você conseguir, você sai desse emprego, né? Não dá para meter o louco e sair assim, né?
estudar, ter outras fontes de renda. No meu canal tem um vídeo que eu dou 52 ideias de fonte de renda extra, de renda extra, 52, Então, tem opção para todo tipo de gente. E lembrar que se a tua prioridade é sair da pobreza, foque em gastar com aquilo que você precisa, não que você deseja. Necessidades em primeiro lugar. Sacrifique agora para colher os benefícios depois. Esses dias eu li o livro do Naval Ravikant, chama O Almanaque de Naval Ravikant, que inclusive é um livro que ele é disponibilizado de graça pelo próprio autor. Só botar lá no Google, O Almanaque de Naval Ravikant. Ele fala uma frase assim, né? Escolhas fáceis hoje vão resultar em um futuro difícil. Você aceitar as escolhas difíceis hoje vão resultar em um futuro muito mais fácil, muito melhor, né? E eu vou finalizar aqui com uma outra frase desse mesmo livro. Ele fala, hoje em dia, os meios de aprendizagem são muitos. A vontade de aprender que é pouca. Exatamente. Então, a gente tem conteúdo à disposição, né? Tem podcast, é livro de graça, é programa, é esse bate-papo nosso aqui. Só que eu pergunto para você aí de casa, você está priorizando mudar de vida e sair da pobreza? Ou você prefere assistir bobeira ou ficar zapeando por horas, vendo a vida dos outros o tempo todo? Tudo bem, você pode fazer isso. Só que você não pode falar que você não tem tempo para estudar sobre educação financeira se você não está priorizando isso na sua vida. Com certeza. Priorize, porque quando você aprende sobre educação financeira, você não vai mudar uma semana, um mês ou um ano de vida. Você vai mudar até o fim da tua vida. Você pode garantir um futuro daqui para frente, e não é nem tipo, daqui a 50 anos. Daqui a 6 meses, 1 ano, tua vida já pode estar totalmente outra. Só que você vai ter que abrir mão de muita coisa por esse período, viver com minimalismo, gastando menos, trabalhando mais, mas eu te garanto que vai valer a pena. Então, simbora todo mundo sair da Sapabrise, minha gente. Isso aí. Você arrasou. Vamos para Ricaiser, né? Vamos para Ricaiser. No próximo episódio já vai estar aqui rico. Tá Querido, muitíssimo obrigada. Valeu. Pela sua presença, pelo seu tempo. Parabéns pelo seu jeito humilde de conversar com a grande massa da população. Tenho a certeza que você transforma vidas. E para a gente aqui do nosso podcast é muito importante ter pessoas como você que falem essa linguagem e que a gente possa cada vez mais ajudar pessoas a mudarem de vida. Esse é o nosso podcast Fora da Casa, da Caixa Residencial. E a gente se vê no próximo episódio. Um beijo. Vamos dar um tchau para a câmera geral. Valeu. E até mais, ricos.